Vamos receber no estúdio agora aqui o deputado estadual Pedro Kemp, que vai falar dos projetos para esse ano legislativo. Deputado, pode chegar para cá. Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Guto. Satisfação estar aqui no seu programa. Eu que agradeço. Não tem como a gente não começar uma entrevista com o senhor, que faz parte, que é membro do Partido dos Trabalhadores, sem falar nesse começo de gestão do governo federal. Porque a gente teve aí uma época de 4 anos em que a esquerda ficou fora do poder, como a gente viu, e agora retoma o poder com o presidente Lula, que é presidente de novo. Já dá para fazer uma análise do que é esse começo de uma presidência do Lula? Com certeza. Nós já podemos analisar o governo Lula como um governo preocupado com a população, mas que tem um olhar especial para os mais pobres, para os trabalhadores, as comunidades indígenas, aquelas comunidades que nós chamamos de minoritárias, né, segmentos minoritários da sociedade. E o presidente Lula, ele entrou com um firme propósito de acabar com a fome no Brasil, fazer os programas sociais para que a população mais pobre tenha os mínimos sociais, as mínimas condições de vida e também resgatar algumas políticas que foram desprezadas no governo passado. E eu queria citar uma delas aqui, que é a política de defesa do meio ambiente. O Brasil é um país que é privilegiado em recursos naturais, recursos hídricos, florestas, muitas áreas de preservação. Porém, nos últimos anos, nós tivemos uma negligência e até na área da fiscalização, né, um retrocesso muito grande que fez com que nós tivéssemos recordes de desmatamento ilegal, de incêndios. Nós aqui no Pantanal, inclusive, né, sofremos com incêndio e desmatamento ilegal. Estamos agora numa fase de recuperação, né, do Pantanal sul-mato-grossense e também, claro, em termos de país, a Amazônia legal, que é um pulmão do mundo, que é uma área que todo mundo tem interesse em preservar. E agora, no governo do presidente Lula, no terceiro governo, ele volta com essas políticas fortes, né, de preservação ambiental, de cuidado das pessoas, de olhar para os mais necessitados e fazer outras políticas que são importantes para o desenvolvimento do país, né? Como, por exemplo, a educação, a segurança pública e outras áreas. Então, eu acho que já nesses 2 primeiros meses já deu para perceber a diferença, né, de ter hoje um presidente que é respeitado no mundo inteiro como uma liderança internacional também e que aqui no país já vem desenvolvendo uma série de ações para melhorar a vida do nosso povo. Agora, deputado, falando dessa história do começo do Lula e dessas coisas que a gente tem visto e tem ouvido, né? A gente tem acompanhado a tragédia dos Yanomami, né? Que é uma questão humanitária muito crítica, dolorosa para esses indígenas, né? E a gente tem aqui em Mato Grosso do Sul também uma comunidade indígena, sobretudo na região de Dourados, que sofre demais também, muitas vezes com falta de água, muitas vezes com falta de comida, estrutura básica para sobrevivência. Há uma repetição do que acontece com os Yanomami aqui nas nossas aldeias da região de Dourados? Ou há esse risco de se repetir essa tragédia, deputado? Infelizmente, nós temos que dizer que aqui no Mato Grosso do Sul, nós também temos os nossos Yanomamis, que são os Guarani e Kaiowá. É uma etnia bastante numerosa que está mais concentrada no Cone Sul do nosso estado, na região de Dourados, e que é uma comunidade que vem sofrendo muito em função, primeiro, da falta de providências com relação aos seus territórios tradicionais. Essa população ainda não teve a demarcação dos seus territórios tradicionais, como está previsto na Constituição Federal. É bom lembrar que a Constituição de 88, ela deu um prazo de 5 anos para o governo federal demarcar todas as terras indígenas no país. Infelizmente, não aconteceu aqui com os nossos irmãos Guarani e Kaiowá. E a gente tem uma população grande que está confinada em pequenas áreas. E aí dificulta até
a sobrevivência, a autossustentabilidade, a produção nessas áreas, gerando problemas de conflitos internos, violência, uso de drogas. Então, assim, nós temos toda sorte de problemas ali, principalmente Dourados, né? Dentro da cidade de Dourados, uma aldeia, uma área indígena de 3.500 hectares com uma população de 18 mil indígenas, né? Então, ali tem muitos problemas de violência, péssimas condições na área da saúde, é impossível a produção agrícola dentro de uma área tão pequena como essa e com uma população tão grande. Falta de água, veja bem, né? Índios que estão aqui antes dos colonizadores chegarem, né, vivendo em pequenas áreas com falta de água, que é um elemento essencial para a vida humana, né? Então, de fato, nós já tivemos épocas em que a desnutrição infantil e a mortalidade infantil aumentou muito nessas áreas, né? Então é preciso que realmente haja uma atenção especial para os Guarani Kaiowá do nosso estado, demarcando as suas áreas e possibilitando que eles possam viver da forma como eles desejam viver. Tem gente que quer impor um jeito, né, do não indígena para a comunidade indígena. É preciso que eles decidam como eles querem viver nessas áreas, né? Agora, também precisamos de políticas públicas para que essa população possa ter acesso à água, acesso à educação indígena diferenciada, né? Acesso à produção, aos alimentos de qualidade. Enfim, é uma população que merece viver com dignidade. Tá certo, deputado. Agora, eu quero falar de um assunto. A gente, quando fala, está na presença de um deputado estadual, que é representante do Legislativo do Estado, ou seja, fazedor de leis, né, criador de leis, a gente tem o costume de achar que deputado só cria leis. Mas eu quero tocar num assunto que também é um assunto que eu vejo bastante importante, agora vindo para Campo Grande, vindo para a capital. A gente tem aí um hospital importantíssimo, que é o Hospital Alfredo Abrão, com as novas consultas fechadas, ou seja, muita gente que sofre de um mal terrível, que é o câncer, um mal terrível, que é muitas vezes terminal, para a família é terrível, para as pessoas que estão em volta é terrível, para a pessoa que está acometida pela doença é terrível, e de repente a gente pega uma notícia e fala, olha, Alfredo Abrão não vai atender mais, não é? Porque tem alguns conflitos ali, questão de verba e tudo mais. É papel do deputado olhar para isso também, é papel do deputado, independente de vai criar lei ou não vai criar lei, ter a sensibilidade de falar com alguém ou de bater na porta, que seja do governo do estado, que seja da prefeitura, que seja do próprio hospital, para entender por que as pessoas vão ter que pagar esse preço. Já faz uma semana que a gente não tem, estamos entrando na segunda semana, sem atendimento de novas consultas no Alfredo Abrão. O que um deputado pode fazer por isso e o que o senhor faria? Ou o que o senhor pretende fazer num caso desse? Eu, na semana passada, fiz um pronunciamento, né, na Assembleia Legislativa sobre a situação do Hospital Alfredo Abrão, que é um hospital que atende hoje 70% dos pacientes oncológicos. Olha a importância desse hospital, 70%. Né? E nós chamamos a responsabilidade do poder público porque a saúde é um dever do Estado e é um direito do cidadão, né? Então, o Estado, eu lembrei aqui no meu pronunciamento que durante o governo Dilma, o governo federal ofereceu 5 aparelhos chamados aceleradores lineares, que nós conhecemos como aparelho de radioterapia, né? E um deles deveria ser instalado no hospital regional, que é um hospital de responsabilidade do governo do estado. Infelizmente, o governo naquela época abriu mão de instalar essa máquina de radioterapia no hospital regional e transferiu para hospitais particulares, o caso do Hospital Alfredo Abrão. Então, se ele transferiu essa responsabilidade, o governo do estado também tem que dar suporte e condições para que esse hospital possa fazer o atendimento público, né, da população que procura o SUS, né, para fazer o seu tratamento. Então, essa crise do Hospital do Câncer, ela tem que chamar a responsabilidade da Prefeitura Municipal, que tem a gestão plena da saúde aqui, né, em Campo Grande, e também, claro, a responsabilidade do governo do estado e juntos, numa força-tarefa, resolver essa crise financeira para que o hospital volte a atender esses pacientes. Como você disse,
É uma doença grave, é uma doença que fragiliza a pessoa, mas também toda a família dela, né? Então, não pode interromper o tratamento. Nós sabemos que quando se descobre o câncer no começo, a chance de cura é altíssima, né? Agora, precisa fazer o tratamento correto. Eu vi casos ali de pacientes que estavam fazendo a primeira, segunda, terceira fase da quimioterapia. Quando chegou na quarta, o hospital falou, não vamos te atender mais por enquanto. A pessoa entra em pânico, né? Porque ela sabe que esse tratamento, no prazo certo e nas condições que foram prescritas pelo médico, é fundamental para garantir a sua cura, né? Possibilidade de cura. Então, realmente, nós estamos nos interessando desse problema, levamos ao governo do estado essa preocupação para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Tá certo. Deputado, muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite. Desejo Primeira sucesso vez aí no na seu legislatura. programa. Obrigado, viu? Espero que tenha mais. Obrigado, viu? Sucesso. Pode ser por aí. Bom Obrigado. trabalho para você. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigado. Tá aí, deputado Pedro Kemp, falando um pouco sobre alguns assuntos importantes, não só na esfera estadual, como na esfera nacional também, na esfera municipal e esfera nacional. Essa história da Alfedabrão é absurda, né? E precisa ser cuidada com todo carinho por quem tem poder nas mãos para cuidar disso, né?